Fala, embaixadores! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um dia, a mais um momento de instrução, de aprendizado, de vida. Espero que vocês estejam bem. Começamos agora, então, já coloca aí, Maria, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais um dia, estamos ao vivo para mais uma manhã. Estamos ao vivo para aprender, estamos ao vivo para praticar, estamos ao vivo para ensinar. É para isso que nós estamos ao vivo aqui todos os dias da nossa vida. Para que você saia do seu lugar, para que você seja mudado, para que você seja transformado, para que você seja restaurado, para que você, a sua casa, a sua família, vocês possam ter realmente uma vida exponencial, que é o que foi preparado para cada um de vocês. Então escreve isso aí, estamos ao vivo e vamos partir para mais uma aula extraordinária e exponencial. Então já chega dando aquele like, já chega deixando aquele joinha, já chega curtindo, já chega apertando aí no foguinho, no coraçãozinho, já começa a mostrar que você está junto comigo nessa aula, que eu tenho certeza que ela vai falar o seu coração, ela vai te trazer ensinamento, ela vai te trazer direção, ela vai te trazer clareza. Fala assim, ó, eu estou aberto para aprender. Eu estou aberto para aprender. Todos os dias você precisa se abrir ao ensino, à instrução, ao aprendizado. Todos os dias você precisa ter um foco. Eu quero aprender algo novo hoje. Todos os dias, se você focar nisso, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então, já que você está aberto para aprender, o tema da aula de hoje é como ter autocontrole. Como manter o controle nas situações mais difíceis da vida, nas dificuldades do dia a dia, naquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e vêm para roubar a nossa alegria, a nossa paz e a nossa paciência. Olá, esse recado do Marcos. Bom dia a todos. Estou dentro do método Soul, decidi. Boa, garota, é isso aí. Bom é gente decidida, que já está dentro do método Soul e que não vai abrir mão disso de jeito nenhum. Então, essa que é a grande verdade. Gente decidida dá passos. Gente decidida caminha. Gente decidida avança. Gente decidida faz o que tem que fazer. Então, é isso que a gente tem que fazer, é decidir todas as coisas e fazer o que tem que ser feito. Então, não deixa de apertar aí no joinha, não deixa de compartilhar essa mensagem com alguém. Tá no Instagram? Pega lá o aviãozinho, manda no direct de 5, de 10, de 15, de 20, faça conforme o seu coração. Tá aqui no YouTube. Junei, bora Juneizão. Tá aqui no YouTube, encaminha lá nos grupos que você tem, de WhatsApp, da família. Faz aquilo que tem que ser feito para que você realmente tenha um coração, né? Um coração de alguém que compartilha e que ajuda outra. Eita, chutei meu telefone aqui, rapaz. Desregulou minha câmera todinha. Aí, voltou na hora. De alguém que transborda na vida das pessoas. Então, vamos lá? Vamos fazer o que tem que ser feito, então. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Olha lá, o Carlos também está dentro. Contagem regressiva para o método Soul. Contagem regressiva. Vão ser 2 dias exponenciais. 30 dias. 30 dias. 30 dias. Para você e eu nos encontrarmos pessoalmente e a sua vida ser totalmente transformada. Bora lá? Vamos fazer a leitura de hoje. A leitura de hoje, Provérbios 16. Provérbios 16, e hoje a gente encerra mais um capítulo. Provérbios 16, 31. Provérbios 16,
31. E ele começa com um recadinho do coração aqui, ó. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Ricardo, o que são cãs? Cabelos brancos. O que são essas cãs? São esses cabelos que já passaram por muitas coisas. São pessoas que já viveram muito. São pessoas que têm muito a ensinar a outras pessoas. Só que tem uma coisa. Cabelo branco, escuta aqui o que eu vou falar para você. Cabelos brancos deveriam ser sinal não só de autoridade e nem só de respeito, mas de honra. Não só de autoridade, nem só de respeito, mas de honra. Você e eu, nós vamos chegar nesse ponto da vida. Você e eu, nós vamos chegar nesse ponto da nossa vida. Que ponto, Ricardo? O ponto de ter a nossa maturidade. E eu quero que você entenda uma coisa. Escreve assim, ó, respeito é diferente de admiração. Respeito é diferente de admiração. Isso é uma coisa que a gente tem que compreender muito, entender e ter total clareza. Ricardo, como que é isso? Aqui está dizendo que os cabelos brancos, em algumas versões você consegue pegar isso, na nova versão atualizada, ela diz, os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrado no caminho da justiça. O que acontece é que muitas vezes você se depara com pessoas, eu tenho a barba branca, que tem os cabelos brancos e que já são de uma idade avançada, independente do que você acha, independente do que você acredita, independente do que você pensa sobre aquela pessoa, uma coisa que nós devemos a todo mundo chama-se respeito. Respeito. Só que você vai se deparar com alguém que você vai respeitar, mas que você não vai admirar. Vocês conseguem entender isso? Tem muita gente que você vai olhar, e aí agora eu estou falando de pessoas que podem ser muito específicas para você, pessoas que estão dentro da sua casa, que fazem parte da sua família. Pessoas que elas têm as cãs brancas, cabelos brancos, o sinal da maturidade. E como sinal de maturidade, você deve a essas pessoas respeito. Mas fato é que quem são as pessoas que você realmente admira? As pessoas que nós admiramos são as pessoas que têm resultado. E aqui existe um problema, então. Porque tem algumas pessoas, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu sogro, talvez a sua sogra. Você tem que respeitá-lo. Você tem que amá-lo. Mas infelizmente você não vai encontrar motivos para admirá-los. Ricardo, mas eles deram o melhor deles. Ok, respeita isso. Ricardo, eles fizeram o que eles podiam. Ok, respeita isso. Ricardo, ele tem um gênio muito difícil. Não consigo gostar dessas pessoas. Você não tem que gostar de ninguém, mas você deve amar a todos. Gostar e amar
são diferentes. Respeito e admiração são diferentes. E se você não separar essas coisas no seu cérebro, você vai continuar vivendo uma associação aos eventos com as pessoas e você vai ter problemas. Então você tem que olhar para as circunstâncias e para as situações com dissociação. Você tem que dissociar a pessoa do problema, a pessoa do resultado. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Porque quando você mentalmente embola essas coisas todas, você acaba perdendo o respeito por alguém. E a gente nunca pode perder o respeito por ninguém. A gente sempre deve amar e respeitar as pessoas. Mas uma coisa é fato. Mesmo que você ame e você respeite, você não vai admirar. Você não vai admirar. Então isso aqui é uma quebra de padrão comportamental que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a viver coisas de fato diferentes. A não sentir muitas coisas, como muitas vezes a culpa de fazer algo, de viver algo, ou de achar que você deve olhar para alguém e fazer alguma coisa como se você tivesse uma dívida de gratidão para aquela pessoa. Ricardo, e o meu pai? Você tem que amar o seu pai. Você tem que amar sua mãe. Você tem que respeitá-los, sim. Você tem que honrá-los no sentido de aceitar o que eles são, o que eles fizeram, entendendo que sim, eles deram o melhor de si para você. Só que muitas vezes você não vai ter motivos de admirar. Porque muitas vezes essas pessoas fizeram coisas terríveis. Só que você consegue perceber que são vários nomes de sentimentos diferentes e que se você acha que tudo é a mesma coisa, você vive uma grande bagunça. E isso tudo interfere em ter autocontrole. A dependência emocional é uma das coisas mais terríveis que existem. A dependência emocional é um dos grandes males que tem travado e paralisado centenas de milhares de pessoas. Pessoas que vivem dependentes emocionalmente de outras pessoas, porque elas acreditam que elas devem algum tipo de admiração por algo que a pessoa fez. Eu vou dar um exemplo simples para você. Simples. Imagina que o seu filho foi para a escola e ele está na fase só de estudar. E ele foi e tirou uma nota 7. Uma nota 7 é uma nota razoável. Ele passou da média. Mas isso talvez não seja digno de admiração. Porque ele tirou uma nota 7 e, afinal de contas, o tempo dele todo está dedicado a estudar. Só que se ele começa a tirar 10, 10, 10, 10 e 10, então ele sai da obrigação, ele sai da média, ele sai do comum, ele sai do cotidiano, ele sai do senso de fazer só por fazer e por obrigação, e ele começa a entrar num ciclo de eu vou ser de fato o melhor, vou dar o meu melhor naquilo que eu faço. E quando ele dá o melhor no que ele faz, as notas começam a aumentar. Afinal de contas, ele só está ali para estudar, ele se torna uma pessoa atenta, se torna uma pessoa proativa, produtiva dentro da escola, mesmo sendo uma criança. E se você instrui a sua criança nisso, ela começa a tirar notas boas. E aí você fala assim, poxa, papai admira você. Você tem sido um ótimo aluno. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Trouxe o exemplo de uma criança também para você compreender. Você ama o seu filho. Você respeita o seu filho. Seguindo a palavra, você não irrita o seu filho. Mas a admiração
ela vem dos resultados que a gente conquista ao longo da nossa vida. Não se engane. Não se engane. Ah, eu admiro fulano porque ele é muito perseverante, ele nunca desiste, ele nunca teve resultado, mas ele nunca para. Você tem que ponderar todas essas coisas dentro de você. Você precisa ponderar todas essas coisas dentro de você. Alexandra, a gente tem que compreender isso. Eu não sei se a Laís está aí. Está aí a Laís hoje, Alexandra? Não vi se ela está aí. Laís, cadê você? Laís é mais uma integrante da família aí. Vai estar junto com a gente, hein? Aprendendo, praticando e vivendo novos resultados. Então, esse é o primeiro conceito que a gente aprende aqui. Só que o final desse versículo ele é interessante. Ele fala assim: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Opa, peraí, Ricardo, que diferença faz isso toda? Toda. Toda diferença isso. Por quê? Porque o caminho da justiça é só um. É o caminho que Deus propõe para nós. O caminho da justiça é ser justo aos olhos de Deus. O caminho da justiça é eu conseguir encontrar justiça, e aqui nós temos um problema seríssimo. Qual é o problema? Quando você é justo aos seus próprios olhos, com as suas próprias atitudes, você se torna alguém que vai julgar e condenar os outros. Logo, vai ser muito difícil de reconhecer e receber a admiração de outras pessoas. Também. Agora, quando você se comporta como alguém que fez tudo o que tinha que fazer e atribui seus resultados à justiça de Deus que está em Cristo Jesus, você começa a ter ainda mais respeito e admiração por outras pessoas que vão olhar e vão falar assim: caramba, realmente essa pessoa, ela merece a minha admiração. Porque além de fazer tudo de maneira muito excelente, entregar o melhor que tem, ainda atribui à própria justiça de Deus os resultados que consegue. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então guarda isso no seu coração. Quem anda na justiça de Deus nunca vai condenar os outros. Quem anda na justiça de Deus nunca vai falar que o problema são fulano, ciclano e beltrano. Não. Porque autocontrole é literalmente ter todo o controle da sua própria vida, dos seus próprios resultados, dos seus próprios sentimentos. É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. Então, que você possa volta essa mensagem, ouve de novo para você compreender esse conceito. Quero pedir para você que está no Instagram, bora, gente do Instagram, compartilha essa mensagem. Envia para mais pessoas aí. Parece que cada dia aumenta a resistência com essas plataformas, é só Jesus mesmo. Mas nós não vamos parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Zero chance de parar, zero chance de não avançar, de não romper essa bolha através da comunicação, levando uma mensagem que tem o poder de transformar pessoas, vidas, famílias, empresas, negócios, nações inteiras. Isso aqui é uma mensagem que dá certo há milhares de anos e não vai dar errado na sua vez. Escreve isso aí, porque isso é uma coisa que muita gente pensa. Eu quero te libertar desse pensamento escravo. Tem gente que acha que só vai dar errado na vez dele. Fala assim, na minha vez vai dar certo. Escreve isso aí. Escreve isso, fala assim, na minha vez vai dar certo. Não vai dar errado na sua vez, não, amigo. Na sua vez vai dar certo. Vai dar certo, vai prosperar, vai avançar. Não tem chance, na sua vez vai dar certo. Vai dar certo na sua vez também. Então vamos partir para o próximo aqui, ó. Verso 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Uau! Eu vou até mudar a versão para a gente ver o que a gente aprende aqui mais, ó. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Uau! Fantástico isso. Fantástico. Por quê?
Porque ele está falando que o domínio próprio, a arte de dominar a si mesmo, vale mais do que conquistar uma cidade. Vale mais do que conquistar uma guerra. E aí, o que ele está pressupondo aqui? Que é melhor você dominar a si mesmo do que você dominar uma cidade e perder o domínio sobre a sua própria vida. E aí lembra, corpo, mente, alma e espírito. Nesse texto, a gente vai para a última esfera, a mais poderosa, a mais potente, a que traz mais resultado. E nessa esfera, a gente vê aqui em Provérbios que aquele que domina o seu espírito, que é quem controla, quem governa todo o seu ser, todo o seu corpo, essa pessoa é mais poderosa do que quem domina uma cidade. Ricardo, e eu não sei se você faz essas perguntas e você deveria se fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. Interessante que ontem a gente estava em uma livraria e uma das nossas filhas pediu um livro. E eu acho que é 1000 Porquês, é um livro com 1000 perguntas. E eu falei, não, esse livro aí tem que comprar para vocês. Vocês precisam ser rápidas nisso, ser ávidas nessa arte de fazer perguntas. Mas a pergunta que você tem que se fazer ao ler um texto desse é o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Não, mas espera aí. Para guerrear é preciso ter astúcia, para guerrear é preciso ter força, para guerrear é preciso disso, para guerrear é preciso daquilo, para guerrear, e aí você entra num conflito de falar assim, não, para guerrear eu tenho que ser um desbravador, eu tenho que levar tudo no peito, eu tenho que... E ele fala assim, o que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Deixa eu te falar algo. Tem como você tomar uma cidade inteira, tem como você dominar um povo, uma nação, através da sua fala, e tem como você fazer isso e ser descompensado. Pensa em alguém que já fez isso na Terra. Tem alguém que já fez isso ou não? Você conhece algum revolucionário? Algum revolucionário que dominou vários lugares, várias cidades, mas ele não dominava a si mesmo pelo seu próprio estilo de vida? O que Provérbios sempre vai remeter a você? Lembra que o contexto que Salomão vivia, ele veio de um pai que era um homem guerreiro. Davi era um homem guerreiro. Davi era um homem que vencia todas as batalhas que ele se envolvia. Salomão, na representatividade de filho, ele vem para o desfrute. Você, como filho, entra numa posição de desfrute. E aqui Salomão, percebendo que o pai dele era um grande herói de guerra, ele percebeu que não valeria de nada dominar as guerras e perder o domínio de si mesmo. Ricardo, como é que a gente traduz isso para os nossos dias de hoje, para ficar bem simples? É o seguinte, não adianta você dominar a arte de negociação, não adianta você dominar a arte do empreendedorismo, não adianta você dominar a arte das criptomoedas, não adianta você dominar a arte do marketing digital, não adianta você dominar todas as técnicas que te levam a possuir e prosperar e avançar, se quando você precisa dominar a si mesmo dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do lugar onde você mais deveria exercer domínio, você não consegue. Porque o que acontece? Muitas pessoas se tornam heróis de guerra, mas elas perdem o seu próprio lar, elas perdem a sua própria família, eles perdem a sua nação forte, que são as pessoas que mais deveriam ter por eles admiração. Você consegue entender o que eu estou te falando?
Ah, meu pai conquistou uma nação inteira. Eu admiro ele. Sim, você vai admirar ele se ele continuar conquistando a sua casa todos os dias. Você vai admirar ele se ele continuar fazendo da sua casa uma nação forte. Fora isso, você vai respeitar, mas não vai ter admiração, porque ele teve controle para fora, mas não teve controle para dentro. A comparação aqui é muito forte. Dominar o espírito tem mais poder do que dominar ou tomar uma cidade inteira. Consegue entender isso? Ricardo, quem é que sabe se eu domino meu espírito ou não? As pessoas que moram com você. As pessoas que convivem com você todos os dias, elas sabem se você tem dominado ou não o seu espírito. É com elas que você deve se preocupar. É sobre elas o domínio do seu espírito. Então, o que acontece? A gente quer, sim, prosperar muito. A gente quer, sim, avançar muito. A gente quer, sim, ter vários negócios e várias fontes de renda. Mas qual que é o nosso alvo? Ter famílias fortes. Ter pessoas que possam olhar para você, depois de muitos anos, e ver as suas cãs brancas e falar assim: papai, mamãe, eu te amo porque é um mandamento. Eu te respeito porque é um princípio e um valor para mim. Mas eu te admiro por quem você é. Eu te admiro pelo que você fez. Eu te admiro pelas suas conquistas. Eu te admiro pelas suas derrotas, porque mesmo nas derrotas, você manteve o domínio sobre o seu espírito. Uau! Cara, isso é fantástico. Então, quando eu chamo você para vir para o Método Soul, eu estou te chamando para encontrar a sua única versão. Única. Não é a sua melhor versão. É a única. Só tem uma versão para você viver na Terra. Só tem uma versão para você viver nos seus dias. A versão que vai te fazer ser pai, ser mãe, marido, esposa, filho, amigo, empresário, empreendedor, multimilionário. Vai resolver, é um alinhamento de todas as áreas da sua vida, mas centrado em uma coisa, a sua única versão, que é a sua identidade, que te leva ao seu propósito e carrega todo mundo que está junto com você para essa mesma missão. Vocês conseguem entender? Então, a minha chamada para você, para vir para o Método Soul, é se tornar alguém integral, integral de íntegro, integridade, inteireza com aquilo que foi preparado para você. Escreve assim, ó, chegou a hora de ser inteiro. Escreve isso. Chegou a hora de ser inteiro. Você precisa ser inteiro. Você precisa disso. Você precisa de inteireza no seu coração. Você precisa estar íntegro em tudo que você faz. Integridade. Chegou a hora de ser inteiro. E o meu convite para você, você já sabe, dias 12 e 13 do próximo mês, presencial aqui em Alphaville, Método Soul. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando para que você encontre a sua única versão e viva de maneira extraordinária. 33. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. Vamos pegar uma outra para você entender mais aqui? A sorte, opa, eu coloquei na mesma. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. O desejo do meu coração é que você tenha um nível de confiança em si mesmo e no Senhor, que você entenda
que tudo que você fizer vai prosperar e até o que você fizer de errado vai prosperar também. Chegou a hora de você dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina todos os seus resultados. Então, não é sobre você dominar uma técnica nova que você aprendeu. Não é sobre você dominar a inteligência artificial. Nós estávamos em São Paulo ontem e eu estava conversando com um médico. E ele estava me falando algumas coisas que vão acontecer, que na verdade já estão acontecendo. Ele falou assim, Ricardo, vai virar uma loucura a inteligência artificial na medicina. E se a gente não tomar cuidado, muitas pessoas vão ser enganadas. Eu falei, eu tenho certeza que vão. Então só tem um jeito de você não ser conduzido por essa nova onda e era tecnológica que nós já estamos vivendo. É saber quem você é na esfera mais profunda do seu ser, que é o seu espírito. Não é uma frase de efeito, eu sou filho amado, eu sou imagem e semelhança. É você compreender o que é ser imagem e semelhança no seu corpo, na sua mente, na sua alma e no seu espírito, nas 4 faces da sua única versão, da sua identidade. Fechado? Então eu te espero dentro do Método Soul, dias 12 e 13, e eu vou liberar para vocês aí hoje os novos lotes, você que perdeu a promoção, o desconto do lote 0, que era o desconto mais extraordinário, exponencial que tinha. A partir de hoje nós vamos liberar o segundo lote já. Então aí você vai poder comprar e fazer o seu acesso ao Método Soul. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E eu te espero aqui amanhã às 5h57.